outra pessoa vai executar ou você também já acompanha essa execução? Tem uma coisa interessante que eu gosto muito de falar, a frase que eu vou falar não tem nada a ver com engenharia, mas cada macaco no seu galho, né? Então, muitas vezes na engenharia, né, muita gente acha que sabe de engenharia. Por exemplo, eu gosto muito de citar o seguinte, tem gente que não é engenheiro e dá palpite. O engenheiro não dá palpite na área de medicina, dá na área de ninguém. Será? Então, engenheiro não dá não. Engenheiro é engenheiro. Aí, eu estou falando macaco no seu galho porque eu não posso, e ninguém pode, né? Por exemplo, ele é especializado em geotecnia e esse estudo. E não é a minha praia. Então, se eu chegar e começar a definir solução que ele tem o conhecimento, o que pode acontecer? Errar, e tem muito, superdimensionar, né? Exagerar no trabalho, gastar mais dinheiro, que aí a gente vai entrar nas obras públicas, né? Então, eu acho que a gente tem que observar isso que ele falou da gente ter a parceria. Então, ele entra fazendo o estudo e o estudo dele vai definir o melhor caminho. Na hora que eu vou dimensionar, eu também vou procurar fazer o melhor em termos de economia e segurança. Primeiro segurança, depois economia, né? Então, isso é muito importante, principalmente na época de chuva, no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro. Mas essa percepção que eu tive, ela está correta? Dessa questão do diagnóstico, que depois vem o seu trabalho. E depois do seu trabalho vem um outro trabalho que aí é exatamente a parte da execução do que vai ser feito ali na obra. Não é isso? E vamos explicar para as pessoas um pouco o que são os taludes e por que é importante conter esses elementos nas obras de engenharia. O relevo, o nosso relevo, ele pode ser uma planície, pode ser um relevo ondulado, e onde você tem esses relevos ondulados, que formam os morros, os morrotes, você tem uma encosta. Uma encosta é um talude, é uma superfície inclinada natural. Encosta é a superfície inclinada natural. Do talude, você vai fazer uma intervenção na encosta para manter uma segurança. Então, talude é o produto de uma escavação para manter uma encosta segura com um fator de segurança adequado. Entendi. Mais ou menos. Mas eu tenho certeza que quem está assistindo entende melhor e eu vou entendendo à medida que você for me explicando mais. Os principais fatores que podem causar instabilidade no talude? São dois principais. Excesso de umidade. Você vê um talude ou uma encosta com excesso de umidade, aquilo ali vai produzir empuxos que podem causar ruptura, que é um deslizamento da encosta ou do talude. E o outro fator é um projeto de drenagem mal conduzido, mal elaborado e feito erroneamente. Quando você faz... O que é um projeto de drenagem? Você vai conduzir as águas adequadamente, sem tornar aquele talude ou encosta uma massa de solo saturado. Saturado quer dizer com excesso de umidade, tá bom? Então, tem que ter um preparo para meio que fazer um desvio dessa água. Exatamente. Você vai fazer um projeto de drenagem para conduzir ela corretamente. Quando o Aires faz esse estudo que ele falou, né, por exemplo, drenagem, uma das coisas assim, que dá um trabalho enorme na engenharia é o diabo da água. A água é problemático para danar. O empuxo da água, né, ela empurrar a estrutura, é um negócio fabuloso. Quando mistura ela sozinha, já é um negócio de doido. Ela misturada com terra, saturado, né, e aí, quando ele fala do projeto de drenagem, lógico que pode muitas vezes vir alguma coisa de estrutura para complementar esse estudo de drenagem. Pode não vir, mas pode vir, canaleta, descida d'água, né? Quando ele falou encosta, um exemplo de encosta, assim, você está fazendo um projeto de uma estrada nova, né? Você vai abrir uma estrada, né? Nessa estrada pode aparecer as encostas que ele está falando, né? Então, todo o trabalho topográfico, né, do lançamento da estrada, depois entra a pessoa da especialidade dele para fazer os estudos para essa estrada funcionar normal. Quantas vezes a gente vê estrada no Brasil, fecha as estradas porque desbarrancou?
caiu, né? Os taludes. Eu fico pensando muito nessa questão, até aqui falando de Belo Horizonte, quando a gente sobe ali, ou vem descendo do Belvedere para Savassi, que a gente tem, né? Porque Belo Horizonte é muito montanhosa. Então, às vezes, eu olho assim para o lado e eu fico pensando, gente, será se desaba alguma coisa? Na realidade, esses problemas ocorrem muito em região de relevo mais acidentado, mais montanhoso. Você que é de Montes Claros é mais planície e tem bem menos problemas geológicos do que aqui, né? Então, isso é muito em função do relevo também. Que consequências que tem uma falha em um talude, quando a gente fala de áreas urbanas e quando a gente fala de áreas rurais? Tem alguma diferença quando a gente pensa no urbano e no rural? Na realidade, quando você fala falha, as pessoas têm que entender o que é uma falha. Falha, quando a gente está falando de geologia e geotecnia, quer dizer uma descontinuidade do material. Falha é isso. Tá. Então, se você tem uma falha em um talude, de acordo com a posição dela e com a inclinação, é que vai dar problemas. Se for uma falha que esteja numa inclinação favorável à inclinação do talude, isso aí é bem-vindo. Mas se for uma falha que esteja numa posição que vai induzir deslizamentos, aí já é problema. Então, quando a gente está falando de falha aqui, nós não estamos falando de uma falha que tem a ver com uma falha humana, de um projeto. A gente está falando daquilo que tem a ver com a natureza mesmo. Né? Falha da estrutura do solo. E